Em uma live realizada por advogados do movimento Advogados Pró-Sociedade, reuniram-se grandes nomes do direito contemporâneo para discutir o impacto dos inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Os juristas concordaram que o Brasil vive um estado de exceção devido às arbitrariedades perpetradas nos inquéritos. Em sua participação inicial, o renomado jurista Modesto Carvalhosa afirmou que criou-se no Brasil um sistema inquisitorial. Carvalhosa disse: "Não há mais imparcialidade do juiz, porque ele é juiz, investigador, acusador e vítima ao mesmo tempo. Nem na Santa Inquisição ocorria uma coisa dessas." O jurista afirmou que o Supremo Tribunal Federal, ao ratificar os inquéritos, está criando uma justiça pelas próprias mãos que não tem precedente. E acrescentou: "Estamos no Brasil sem o único pilar que nos levava a ser considerado um país democrático, que é exatamente o das liberdades públicas e o direito de opinião e de crítica da cidadania." Em sua segunda participação, Carvalhosa mencionou as reações indignadas dos outros juristas sobre o estado de exceção. O jurista disse: "É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil." Carvalhosa apontou que, ainda que se reconheça que os inquéritos não têm existência jurídica, eles têm um efeito brutal sobre a sociedade de criar um estado de terror entre os cidadãos comuns que ficam com medo de manifestar suas opiniões. O jurista apontou que a atual composição do Supremo exerce um verdadeiro domínio sobre o país e que, com o pretexto de evitar um AI-5, faz pior. O jurista concluiu: "Há uma suspensão do Estado de Direito no Brasil." Assista. O que eles querem é se autodefender, dizer: nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um Estado muito pior que o AI-5. Eles falam: eles querem voltar com o AI-5, eles vão perder. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5? Pelas arbitrariedades e pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. E eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender a família, estão defendendo porque a família também faz coisa errada, tá certo? Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias, toda denúncia de empreiteira tem o nome lá das famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Acabou-se, portanto, com a separação de funções. O órgão julgador não pode ser o órgão investigador, e nem o acusador. O investigador é a Polícia Judicial e o Ministério Público, e o acusador é o Ministério Público. Não pode ser o acusador que julga a sua própria acusação que ele mesmo faz, tá certo? Criou-se, portanto, no Brasil, num sistema inquisitorial, e que se investiga, depois acusa, em detrimento absolutamente do acusado, e ainda impede-se a ampla garantia de defesa também, tá certo? Não há mais imparcialidade, absolutamente imparcialidade do juiz, porque ele é juiz, investigador, acusador e vítima ao mesmo tempo. E nem na Santa Inquisição acho que ocorreria uma coisa dessa, certo? Trata-se, portanto, de aquilo que eu resumo aqui, porque o meu tempo vai acabar daqui 3 minutos, eu resumo já, evidentemente, que trata-se de uma justiça pelas próprias mãos. O Supremo Tribunal Federal, ao, inclusive, conestar, ratificar por 10-1 esse inquérito, essa portaria número 69 e os inquéritos aí, 4781 e 4828, evidentemente, o que ela está criando? Criando uma justiça pelas próprias mãos, que não tem precedente.
Como no Brasil, o Brasil criou a figura de que só é o réu condenado só é preso depois de transitar de julgado, criou-se a outra maneira também de criação de justiça pelas próprias mãos dos ministros quando eles se sentem ofendidos, não só eles, mas seus próprios familiares, por crimes de ação privada, inclusive, que é o da difamação, injúria e calúnia. Portanto, nós temos aqui uma quebra total do sistema acusatório, estamos voltando ao sistema inquisitorial, não existe mais o sistema acusatório que é a Constituição, o artigo 102, fica falando de sistema acusatório para defesa, o réu, presunção de inocência, isso é bobagem, entendeu? O Supremo Tribunal Federal criou a Santa Inquisição através dessas medidas que tomou. Portanto, nós estamos no Brasil sem o único pilar que realmente nos levava a ser considerados um país democrático, que é exatamente o das liberdades públicas e o direito de crítica, o direito de opinião e de crítica da cidadania. Essa é a minha observação inicial e gostaria de aprender agora com os meus colegas sobre a matéria, do ponto de vista mais técnico. Quero só lembrar que eu adorei todas as intervenções, são profundas e muito também indignadas sobre um estado de exceção que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem conestado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda e geral sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa portaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto. O inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos, e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição sobre as ilegalidades havidas. Não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade, estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade, de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam, isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito. Eles não querem nada que o inquérito seja julgado em primeira instância, que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência, não interessa a mínima. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, não prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, tá certo? Vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito todos os que falaram a respeito desse assunto, principalmente o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição. E eles não é uma questão, não é um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem, certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades, hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o presidente da República. Outra hora, eles atacam o PT. Outra hora, atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual.
atacar quem vier, conforme as convidências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um Estado muito pior que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, eles vão perder. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5? Pelas arbitrariedades, pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. E eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender as famílias, estão defendendo porque a família também faz coisa errada, tá certo? Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias de empreiteira, tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado democrático de direito no Brasil enquanto viger esse tipo de conduta e de inquéritos e portarias do Supremo Tribunal Federal.